Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank, Santa Catarina Think Tank, Santa Catarina na Veia, um canal objetivado a falar sobre aspectos do desenvolvimento do estado de Santa Catarina. E eu quero agradecer reiteradamente aos inscritos, à audiência e também aos compartilhamentos, que eu espero que continuem fazendo, porque desde que retomamos, passado o período da dengue, voltamos a aumentar o número de inscritos, e isso é muito bacana para a gente, porque no final das contas o nosso objetivo é difundir uma massa crítica sobre o estado de Santa Catarina, o estado mais promissor do Brasil, com quanto a gente, para além ou para quem dos elogios, a gente também tem observações críticas em relação ao que dissemos aqui. Então a gente continua falando sobre o tema já das duas últimas semanas, sobre os xenófobos do bem, e digo isso com todo respeito e consideração às observações, inclusive as observações não apenas elogiosas, mas críticas também, que me foram feitas com muito respeito, muita elegância. Já falei de uma na edição anterior, e volto ao assunto, lembrando de mais um amigo que também me enviou uma crítica sobre em função de dizer de insistir na ideia de que Santa Catarina não é um estado perfeito, tem as suas contradições, e essas contradições precisam ser mostradas e denunciadas, a começar, vá lá, um assunto delicado, mas enfim, uma parte da imprensa já noticiou pelo Brasil afora aí sobre as células de neonazistas pelo Brasil afora, e que Santa Catarina seria o grande antro de concentração de células neonazistas. Bom, é um assunto sobre o qual, francamente, eu não tenho o menor interesse em tratar, mas me vejo na obrigação de mencionar aqui por uma questão de honestidade, porque nós temos lá os nossos problemas, todo mundo tem, e não é simplesmente o estado de Santa Catarina, está espalhado pelo Brasil, para não dizer isso está espalhado pelo mundo. Isso faz parte de um contexto cujas explicações precisam ser apresentadas com o devido cuidado. Não sou especialista no assunto, nunca me interessei por isso, tenho sinceramente ojeriza sobre isso. Digo a vocês, sou um liberal convicto, não tenho nenhum resquício de qualquer tipo de preconceito relacionado a questões que com alguma frequência são imputadas, são conjugadas a movimentos como esse aí. Para isso aí eu tenho que dizer o seguinte, eu preciso dizer o seguinte, eu confio no trabalho da polícia. A polícia faz bem o seu trabalho de inteligência na investigação e também de combate. Isso é civilizatório, nem vou mais falar sobre isso, só insisto em que não se trata simplesmente de Santa Catarina, não se trata simplesmente de Blumenau, que também acaba atraindo, em função do preconceito generalizado desde há muito tempo, pelas nossas características etnográficas. Vem muita gente para cá também com esse tipo de expectativa, que não preciso dizer mais nada sobre isso, mas volto a reiterar, confio no trabalho da polícia e digo, isso aí está espalhado pelo Brasil, São Paulo está cheio disso, Paraná também está cheio disso, Rio Grande do Sul, dá uma pesquisada na internet, que as pessoas que se interessam por esse tipo de assunto, mesmo que por conveniência do momento de entrar na discussão, no debate. Achei importante, porque a gente não pode fechar os olhos aos fatos. Mas tenho que dizer o seguinte, então, em termos de contradições, olha, se a gente fosse fazer uma retrospectiva histórica para abordar um assunto que ficou lá atrás na história, que tem a ver com os imigrantes italianos e alemães, principalmente os dois, né, que fizeram parte do chamado Eixo do Mal durante a Segunda Guerra Mundial, a perseguição que europeus que vieram para Santa Catarina no século passado sofreram, assim como seus descendentes aqui. O negócio é o seguinte,
simplesmente se passou uma borracha nisso, se olhou para frente, seguimos em frente e não ficamos olhando para trás e reclamando sobre o passado, sobre o sofrimento dos nossos antepassados, essa coisa toda. Se quiser falar se pensar bem, ir atrás de um octogenário, um nonagenário catarinense, ou até com seus descendentes que conhecem histórias, isso seria algo que, sinceramente, se ninguém fez, se alguém fez, eu desconheço. E se ninguém fez, também não faz a menor importância, porque o nosso negócio é olhar para frente e seguir em frente. Essa é uma característica do estado de Santa Catarina, não olhar para trás, porque se uns foram perseguidos, outros também foram. A gente precisa tocar em frente. Contradições? Sim, as temos, evidentemente. Quer ver uma contradição? O primeiro prefeito eleito, desde que a cidade de Blumenau foi reconhecida como um município pelo governo federal, então o governo federal determinou uma forma de eleição a partir e através de um conselho constituído de mais de 50 integrantes. Pensa Blumenau, no começo do século XX, 1900 e alguma coisa, não fui atrás dos dados agora, não me lembro exatamente o ano, mas foi na primeira década que Blumenau se tornou município. E essa história, quem conta muito bem é uma escritora catarinense chamada Cristina Baumgarten, que escreveu um belíssimo livro. Não estou com o livro aqui agora, mas ainda vou fazer menção a esse livro, nem que seja na próxima edição, para lembrar do nome do livro e também do nome do primeiro prefeito eleito de Blumenau por um conselho de 50 e tantos integrantes. Imagina Blumenau no começo do século XX, só tinha alemães ou descendentes de alemães. E esses caras me elegem um mulato como o primeiro prefeito do município de Blumenau. Bom, se formos falar em contradições, está aí uma contradição interessante, vocês não acham? Então, indo adiante, aí, esse meu mesmo amigo também me manda uma notícia sobre condições análogas à escravidão, e que no ano de, eu acho que 2023, ano passado, em Santa Catarina foram revelados alguns casos pelo trabalho da polícia, a partir de denúncia e tal, do Ministério Público, e aí vai. A própria matéria dele também diz o seguinte: Santa Catarina ficou em 20º lugar no número de casos denunciados e comprovados pela polícia no ano de 2023. Bom, então, se Santa Catarina apresenta contradições, pensa o resto do Brasil. Santa Catarina foi o 20º em número de casos, foram 4 casos. E parabéns ao trabalho da polícia, do Ministério Público e de quem mais esteja envolvido com esse tipo de trabalho. Não há a menor dúvida sobre a necessidade imperiosa de atacar esse problema. Isso é vergonhoso. Santa Catarina não devia ter um foco sequer de trabalho análogo à escravidão. O Brasil não deveria ter, o mundo não deveria ter, mas tem. E no Brasil existem 19 estados que em 2023 ali se registraram mais casos do que em Santa Catarina. Eu dei uma olhada rapidamente na internet. A relação dos estados, o número de casos, é um negócio vexaminoso, absolutamente revelador das contradições sociais deste país, que são proporcionalmente, praticamente em todos os estados brasileiros, no conjunto geral, muito maiores do que as contradições existentes em Santa Catarina. Então, pega lá, só o ano passado, somente 2 estados no Brasil não tiveram denúncias. Não quer dizer que não há, ou que não houve, mas não houve denúncias de situações análogas à escravidão. Somente 2 estados no ano passado não apresentaram, mas em anos anteriores já haviam apresentado. E Santa Catarina, se teve problemas, é vergonhoso. Mas comparado com o Brasil, repito,
Santa Catarina foi o 20º em número de casos. Então, quando os xenófobos do bem, e agora eu não estou falando absolutamente de qualquer espectador, inclusive dos que manifestam as suas objeções em relação ao que eu falo e escrevo aqui através do SC Think Tank, e também através da coluna SC Think Tank em 3 jornais, no jornal Informe Blumenau, no jornal J+, de Canoinhas e no jornal Liberdade de São Bento do Sul. Quando eu me manifesto, quando eu falo dos xenófobos do bem, eu estou falando de gente que fala mal do Estado de Santa Catarina em nome do bem. E aí eu digo, se nós temos contradições, é preciso olhar também, e primeiramente, para as contradições que um país como o Brasil apresenta. Aqui em Santa Catarina tem uma proporção muito menor, contradições existem em todo lugar, é importante enfatizar isso e, novamente, reforçar esta afirmação, esta observação, com os dados que já mencionei aqui na semana passada, mencionei inclusive na coluna de jornal, né, porque nós temos 2 colunas, uma é o Brasil como nos parece, e dentro da coluna O Brasil como nos parece tem lá SC Think Tank, assuntos especificamente sobre Santa Catarina. E dito isso, é o seguinte, essa coisa toda acontece, essas generalizações grosseiras, aí eu não estou falando dos apontamentos, dos fatos, eu estou falando de generalizações grosseiras que fazem sobre o Estado de Santa Catarina, desconsiderando completamente o fato de que a realidade, que é muito mais contraditória do ponto de vista dos problemas sociais no resto do Brasil, em qualquer outro estado brasileiro, do que em Santa Catarina, eu vou dizer para vocês, tem 3 razões para isso e elas eventualmente se confundem. A primeira é desconhecimento. Ouviu falar, leu em algum lugar e comprou a ideia. Em segundo lugar, é preconceito. Se chamam a gente de preconceituosos. Não pensem essas pessoas que os juízos superficiais e equivocados que fazem da gente não seja imbuído por profundos preconceitos. E além do desconhecimento de alguns, do preconceito de outros, existe também a inveja. Então, o preconceito, de maneira geral, ele está ligado às nossas origens étnicas. Bom, além de portugueses, açorianos, que primeiramente colonizaram o estado de Santa Catarina, e depois deles vieram alemães, italianos, eslavos, entre outros, japoneses, descendentes de árabes também, em menor quantidade, né, em menor proporção. Mas, notadamente, o fato de nós sermos constituídos, termos sido colonizados por imigrantes europeus, muitos deles originários da Itália, principalmente do norte da Itália, do Tirol. E aí estamos passando da Itália para a Áustria. E para além, e aí eu vou dizer, para além da Alemanha, toda a Escandinávia, porque existe também uma generalização, são todos descendentes de alemães, são descendentes de alemães, de austríacos, de escandinavos, né, suecos, noruegueses, dinamarqueses, para não falar dos suíços e ainda de outros países de onde vieram também pessoas de origem germânica. Então, isso em função, liga esse fato com as 2 grandes guerras mundiais do século XX, bom, está estabelecido o preconceito, e aí a gente tem poucos descendentes de japoneses, porque se tivéssemos muitos descendentes de japoneses, bom, aí o eixo do mal estava sedimentado, acimentado, e aí não tinha mais nem o que tentar contradizer, né? Ainda bem que, além de
deles vieram os eslavos, né, os ucranianos e os poloneses, que deram uma equilibrada nesse negócio aí, né? Mas o fato é o seguinte, querendo ou não admitir isso, porque isso normalmente é algo que não se diz abertamente. Eu já morei esse Brasil, boa parte desse Brasil, eu conheço praticamente todo o Brasil pelas viagens de trabalho que fiz, muito mais do que viagens de lazer. Normalmente foram a trabalho. Conheci o Brasilzão todo. Eu gosto muito desse país, mas conheço as contradições e conheci ao longo do tempo também os preconceitos, não necessariamente todos eles negativos nem agressivos, mas os preconceitos que são normais, todo mundo tem em relação ao desconhecido, ao outro, o que pode levar ao extremo da fobia, que é lá a xenofobia, o pavor, o medo do estrangeiro, do diferente, que nos casos mais extremos leva ao ódio. Essa coisa toda aí dos xenófobos, que alguns que se consideram anti-xenófobos acabam praticando essencialmente da mesma maneira. Sem se dar conta, não sei. Se são idiotas ou são cretinos, bom, aí é um pouco mais difícil de julgar. Acontece que isso é um fato. Nós também somos vítimas de preconceitos, com tudo que nós podemos apresentar e poderemos apresentar no sentido de contradizer essas impressões negativas, não adianta. As pessoas que têm preconceito dificilmente o perdem, mesmo que a verdade se escancare à sua frente 1111 vezes. Não vai adiantar. Para a maioria dos casos, não vai adiantar. Porque as paixões, de um lado ou de outro, orientam a razão e a razão acaba sendo escrava das paixões, principalmente dos preconceituosos. Então, preconceito por conta da nossa origem étnica e por causa da nossa origem étnica também, pinta uma ciumeira, uma inveja, normalmente ela é escondida, tá ali, às vezes ela é até inconsciente pelo fato de que justamente um Estado sobre o qual se pode ter esse tipo de preconceito, porque tem muito fascista, nazista e não sei o quê, é esse Estado que tem os melhores índices, não apenas econômicos, mas também sociais do Brasil. Claro, com todo respeito à diversidade socioeconômica, geográfica desse país, torço para que esse país dê certo, torço para que siga o caminho que Santa Catarina teve a oportunidade de seguir e aproveitou esta oportunidade, por várias razões, já dissemos aqui e poderemos dizer no futuro. E também pelo fato e o preconceito também existe pelo fato de que, além de tudo, nós somos conservadores, pela nossa Constituição, não só pelo fato de sermos descendentes de tais ou quais imigrantes, mas também pelo fato de que Dom Pedro II, nosso déspota esclarecido, no século XIX, orientado por um francês, que tinha lá os seus preconceitos também, disse, olha, se tu quer mudar o modelo desse país, criar um outro modelo civilizatório, faz algumas coisas. Eu já disse isso aqui, só vou falar de uma. A pequena propriedade. E a pequena propriedade gera conservadorismo, senso de propriedade. Então, eu vou me aprofundar nisso em outro momento, mas as pessoas não têm uma dificuldade, os xenófobos do bem, que falam mal da gente em nome do bem, e nos maldizem, nos imputando características de forma extrema, não conseguem engolir o fato de que esse Estado, que tanto maldizem, é o Estado menos desigual do país e é, por extensão, o Estado mais desenvolvido conquanto não seja o mais rico, justamente porque é o Estado menos desigual, tem menos pobreza, tem os melhores índices de educação, tem índice de empregabilidade de primeiro mundo, sem contar em tudo, se a gente for pormenorizar, a gente vai levar décadas para falar de tudo isso. Então, dito isso, o negócio é o seguinte. Então, quando os xenófobos do bem, esses que não nos conhecem muito bem ou sabem de informações e movem as suas críticas por preconceitos,
quando nos acusam de ódio, discriminação e violência, vou fazer 3 rápidas vinculações aqui. Os 3 estados do Brasil que mais têm doadores por habitante, portanto, fala aí, Magra. Doadores do quê? Obrigado. Os 3 maiores doadores de órgãos do Brasil. Em terceiro lugar, proporcionalmente, Rondônia. Em segundo lugar, Paraná. Em primeiro lugar, vamos para a próxima. Óbvio que é Santa Catarina. A gente é violento, a gente dissemina violência. Vou repetir aqui o dado que mencionei na semana passada. Só tem 2 estados no Brasil, e eu ainda vou falar sobre isso, sobre a trajetória da violência e do combate à violência nas próximas edições. Só tem 2 estados cujos índices de homicídio estão abaixo de 10. Abaixo de 10 por 100 mil habitantes. São Paulo, em segundo lugar. Em primeiro lugar, bom, e o outro, Santa Catarina, claro. E quando nos acusam de discriminação, eu vou lembrar aquilo que já disse na vez passada, já disse em uma outra edição. Está comprovado isso, está dito pela imprensa, tem relatório de pesquisa sobre isso. O estado que mais recebe venezuelanos, recebe muitos haitianos, não sei se está em primeiro lugar. Provavelmente está em primeiro lugar, não tem essa informação aqui. Mas venezuelanos em primeiro lugar, haitianos certamente um dos 2, disputando talvez com o Paraná, e brasileiros, possivelmente entre os 3, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo talvez em quarto. Olha, tem que perguntar para as pessoas. Não adianta simplesmente falar a partir de preconceitos construídos ao longo do tempo. Tem que perguntar para as pessoas. Então perguntem para os venezuelanos e as respostas virão. O lugar onde eles são melhor tratados, melhor recebidos. Mais uma vez, Santa Catarina, obrigado pela audiência, a gente se vê semana que vem. Até lá. Tem que cortar essa parte, né, João? Que eu ia falar uma coisa, acabei falando outra, né? Aí vai para o making off. Que nós continuamos agradecendo as... De novo. Isso aí vai para o making off. Tá, mas eu quero gravar novamente. Tá? Sem precisar fazer outro vídeo? Tá bom. Vídeo 1. Uma pausa aí e tal. Órgãos do Brasil. Isso aí em termos... eu vou ter que refazer isso.